Geraldo, obrigado mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite para participar do programa, viu? Eu quero saber, você já começa contando a sua história para mim de uma vez, assim, eu quero saber o seguinte, quando você servia na ESA, você foi abduzido por extraterrestres, é isso? Sim. E como que foi isso? Eu entrei de serviço às 0 horas do dia 25 de agosto de 62. E logo após eu ter tomado o lugar do outro guarda, apagou-se a luz da cidade de Três Corações toda. E num pequeno espaço de tempo surgiu acima de mim, a uns 5 metros, uma formação discoidal, uma espécie de um caracol, mas parecia um gelo seco, foi uma formação de gelo. Logo que eu olhei a segunda vez, aquilo já estava assim, podemos dizer, concreto, já a gente via que era um objeto, que era um aparelho, e neste momento desceu daquele aparelho, na parte de baixo, 2 escadas com 2 tripulantes. E o primeiro, da esquerda, ficou fazendo uma espécie de cobertura, enquanto o segundo, dentro de uma luminosidade de uns 12 metros de circunferência, me pegou pelo braço, com o fuzil, o capacete, tudo, e a gente foi para o lado da escada da direita. A escada parecia que era escada de circo, coberta de uma espécie de um brinco amurçado. Eu coloquei o coturno no segundo degrau da escada, que estava sob os paralelepípedos, e ele passou a mão por abaixo do meu braço, e tipo, se me abraçou com fuzil, com tudo. Abraçou com força? Não, para segurar, né? Tipo assim, içar. E pegou o outro degrau da escada e trouxe até a altura da cravícula e começou a subir aquele degrau, aquela escada começou a subir, enquanto o outro ficava vigiando, dando cobertura embaixo. Nesse momento, eu olhei no rosto, estava bem próximo, calculo uns 20 centímetros do rosto dele. Igual nós estamos aqui, assim. Certo. E pude ver um cabelo preto e vermelho, baixinho, porque antes ele estava de touca, até no meio da escada ele estava de touca. Depois ele jogou aquela touca, aquela carapuça para trás, e não tinha orelha, não tinha pestana, o narizão grande da testa já vinha até ao meio dos lábios, o lábio muito fininho, roxinho, e a gengiva era grudada com os lábios. E ele não emitia voz, não conversou, e no lugar dos olhos, ele tinha só 2 buracos grandes, né? Escuro, e quando eu olhei assim, começou a sair umas chispazinhas, umas faíscas, e eu já perdi a consciência. Aquela escada, aí ficou só escuro, um grande tempo mesmo escuro. Aí quando eu recobrei a consciência, eu estava deitado sobre uma espécie de prateleira que saía da parede. Eu olhei em frente, assim, tinha um visor de 80 centímetros por 2 metros, mais ou menos, e através daquele visor tinha muitos outros compartimentos com os tripulantes com o mesmo uniforme. O uniforme dele era uma espécie desses macacão de neném novo, era a bota, a calça e a carapuça,
tudo cor laranja. Então tinham mais de 2, então. Quantos eram, assim, você lembra? Depois que a gente passou para esse outro lugar, para esse compartimento, eu calculei mais ou menos uns 120. Nossa! E eles se movimentavam muito, mas tudo quieto. E aí eu estava deitado sobre essa prateleira, ou espécie de prateleira, e quando saiu acima da minha cabeça um objeto, e mexeu muito dentro da cabeça e tal. Depois aquele objeto foi recolhido, aquele instrumento foi recolhido, veio um segundo instrumento, passou sobre o meu corpo, passou para lá, para cá e tal. Depois a minha cabeça estava doendo muito, eu estava sentindo mal e pedindo água para eles beber, porque a hora que passou aquele objeto, eu comecei, eu não sei se eu vomitei, ou se eles colocaram alguma coisa na minha boca, uma espécie de uma gosma verde, muito ruim, então me deu náusea e tal. E eu pedi água para me lavar a boca, eles não deram, eles não davam confiança não, que parecia enfermeiros. E na frente esse visor grande, como eu estava dizendo, e através dele via vários compartimentos que o pessoal... E do lado esquerdo tinha um outro visor de uns 40, com apenas um símbolo, era uma cruzeta, não era uma cruz, era uma cruzeta preta em alto relevo. E foi o único sinal que eu observei. E eles falavam alguma coisa? Não, só através de um silvo. Era... Falavam baixo. Só entre eles, E depois que eu pedi água e tal, e fiquei agressivo, ele veio um outro aparelho, espécie de um alto-falante, com uma espécie de uma redezinha na frente, aí parou sobre a minha cabeça assim, refrescou tudo, está tudo normal, como se nós estivéssemos aqui. Aí eu fiquei nervoso ali, eu caí daquela, era alto, eu caí daquilo, e aí que eu fui dar cortesia, eu fui pegar meu fuzil, estava com bandoleira arma, estava com 6 munição, uma na agulha e 5 no pente. Eu peguei, só consegui segurar a bandoleira do fuzil, não tive força para desencostar o fuzil da parede. Aí quando eu segurei a bandoleira, veio os dois com o uniforme, esse que foi me buscar embaixo, e o outro com o uniforme do mesmo jeito, macacão, mesma coisa. E eu vi que eles pediram o fuzil. Eu estava segurando o fuzil, eles pediram, aí eu não dei confiança não, eu fiquei agressivo. Aí veio um segundo, o segundo que tinha ido com ele embaixo me pegar, o uniforme dele era diferente, um uniforme bege, e ele tinha mais assim a característica de um ser humano, corpo mais reto. O outro era o peito largo assim, cabeça grande, triangular. Qual que era a altura dele, você lembra? O que abraçou você? Me abraçou foi... Ele tinha mais ou menos 1,40 m por aí, porque ele batia aqui no ombro, já era batão. Então, mas fortinho, cabeçudo, as pernas baixinhas. E uma coisa que eu pude observar, atrás, no macacão dele, tinha um negócio assim, gasto, sabe? Manchado, como essas moças passam tijolos no brim, estava aquele desgaste, tanto aqui na parte das nádegas, como no ombro. E aí ele veio esse segundo, veio esse que foi também me pegar embaixo, onde eu estava tirando o guarda, e os dois de cá. Mas o que eu achei interessante, que quando eles chegaram a segunda vez para me pegar o fuzil, eles chegaram um com o ombro colado no outro.
E esse de uniforme CAC, com essa vestimenta diferente, ele só chegou perto de mim assim, eu já fui entregando o fuzil para ele, sem ele acenar, sem fazer nada, já fui entregando o fuzil para ele. E aí eu veio esse outro que foi me pegar embaixo, me pegou no chão e tal, eu tornei a olhar nele, aí começou a escurecer, tudo outra vez escureceu. Aí que eu estava tonto, cambaleando na guarda. Aí os cavalos, tinha mais ou menos 230 cavalos nas baias, os cavalos deu uma alteração danada, tudo rebentaram corrente no peito, porque ele foi no outro dia, ainda foram juntar cavalo lá para saguão, para enfermaria, os cavalos rebentaram as correntes, e os canoões, que era canoão de alumínio, que ficava dentro dos barracões da engenharia, tudo também deu uma vibração danada, e os cavalos relinchando, e aquela coisa. E foi quando eu olhei assim, aí já começou a sair de cima de mim aquele objeto assim, aí vem um lápis, parecia um outro objeto muito grande, já foi indo, na hora que passou em cima da cavalaria, mas foi uma alteração danada, aí passou em cima da veterinária, e quando chegou em cima do rio, apagou aquele farolzão, aí voltou, no momento que apagou lá, voltou a luz na cidade. Aí foi aquele, eu passei o serviço, primeiro fui, quando tudo começou a acontecer, eu fui dar um tiro de alarme, não funcionou. Você tem uma ideia de quanto tempo você passou dentro da nave? Olha, eu acredito que foi da 00:03 às 4:30 da manhã. Isso tudo e os seres examinando você? Porque eu digo isso, porque o Honda foi 2 vezes e chamou a senha, né? Ele diz a senha, não tinha guarda lá. E pensou que você tinha deserdado? Depois eu acabei tomando até punição. Olha. Por não estar no posto de serviço. Tomou punição por ter sido abduzido? Os guardas foram me render e não encontraram. O que você acha que eles fizeram com você quando você estava dentro da nave? Mas não fala agora, daqui a pouquinho depois. De volta com personagens aqui, recebendo o Geraldo. Geraldo, eu perguntei para você no bloco anterior, o que você acha que eles fizeram com você nessas 4 horas do meio-dia, né, até as 4 da manhã, você me falou? O que você acha que eles fizeram com você dentro da nave? Alguma experiência científica, tipo de estudo? O que eles fizeram? Tudo exame biológico. Pelo comportamento, pelos aparelhos, tudo exame biológico. Você acha que eles implantaram alguma coisa em você? Algum chip? Porque a gente tem relatos de que isso aconteceu com algumas pessoas, né? Pessoa abduzida, eles implantam lá um chip na pessoa, depois ela volta com marcas que não tinham antes. Você notou alguma marca diferente que voltou em você depois ou não? Não, mas sim uma transformação em maneira de pensar, pesquisa. Teve algum fenômeno depois da abdução que algum superpoder que você ganhou, alguma coisa nesse sentido? Não. O que ocorreu é porque são fenômenos assim que é difícil até de explicar, porque às vezes eu estava dormindo assim, depois desse ocorrido, às vezes eu estava dormindo, então a voz falava muito forte na minha cabeça, assim, nós usamos medidas tétricas, nós usamos medidas psíquicas, nós usamos medidas drásticas. Então aí passava um pouco, eu ficava pensando, falei, ué, mas o que é isso? Né? Aí passava, um dia eu fui passar em cima daquela ponte lá de Santa Teresa, no Três Corações, aí fui passando, de repente apareceu 4 faixas,
4 vermelhas, 2 rosas e 2 brancas embaixo. E eu bati o peito naquilo ali para atravessar, não conseguia. Aquilo fazia que nem uma borracha, envolvia para trás. Aí eu olhei e falei, nossa, será que eu estou ficando doido? E olhei e falei assim, isso aqui é a ponte, isso aqui é concreto, isso aqui é cimento. Olhei embaixo no rio, os homens tirando areia, pondo dentro da canoa. Olhei mais para trás, os homens consertando o caminhão. Falei, não, eu estou normal, né? Aí voltei outra vez, eu tenho que atravessar aqui. Aí eu fiz outra vez, aí o negócio, eu olhei assim naqueles vão assim, olhei naquele vão, para baixo uns 15 metros, estava aquela relva verdinha, balançando, mas para frente não tinha Coca-Cola, matador de vaca, bairro, não tinha nada para frente. Só aquele plano mais baixo, então se a gente mudasse o pé ali, parece que eu caí ali. E aquele negócio falou para mim assim, volte, volte. Então, aí eu olhei assim, quando eu dei conta do negócio, eu falei, oh, mas daqui ali aonde o negócio me sequestrou, é 30 metros, é só atravessar o rio. Então eu estava, como se diz, eu estava numa área ali, no período, numa área ali que próximo do acontecimento que tinha ocorrido comigo o dia dessa abdução. Foi em 26 de agosto de 1962. Isso. Então, outros fenômenos, um dia eu fui em Belo Horizonte internar a minha filha no Hospital da Baleia, e tinha um diretor lá, eu não tinha INPS, a menina tinha engolido soda cáustica, eu estava num sufoco danado. Aí eu pedi para o homem, pelo amor de Deus, interna minha filha. Ele falou, já te falei para você que você não tem direito, você não tem INPS, você não tem nada, como é que você quer que... Então eu queria que a minha filha morresse assim. Aí tinha um crucifixo de uns 80 centímetros pregado na parede lá, de gesso, estava nessa parte aqui, a mesa dele estava ali. Aí eu olhei naquele crucifixo e falei, oh, mas eu trabalhei, veja bem, eu trabalhei no exército um ano inteiro, ferrando cavalo, curando e tal, e com a maior das boas vontades lá, quase que praticamente a troca de comida. Agora eu, com a minha filha aqui, que eu gosto tanto, para fazer um tratamento que eu estou precisando do governo, não tem jeito, o senhor não vai ver isso aí para mim? Aí aquele crucifixo despregou da parede, com reboque, com tudo, e bateu lá em cima da mesa do senhor Moacir e tal. Nossa! Aquilo espatifou coisa para todo lado. Mas você acha que isso daí foi você com o poder da mente que pode ter causado isso? Não, eu estou falando o fenômeno. Não, foi você está escondendo. Não, estou dizendo o fenômeno. Aconteceu esse episódio. Então, aí, outro dia eu estava trabalhando no sindicato metalúrgico, saí na minha bicicletinha, vim, a hora que eu passei perto de um lugar também, estavam pondo fogo, fumaça num terreno lá, aí foi só eu respirar com a fumaça, veio aquilo tudo de lá, da abdução, da coisa, tudo, veio tudo, eu fui preciso parar, encostar, esperar passar um tempo para poder continuar. Aí depois eu fui verificando com a ajuda de... eu falei, mas por que isso, tal. Então eles queimavam lixo lá perto, na proximidade, então queimavam o lixo do exército, lá ficava aquilo lá. Então uma coisa ficava puxando a outra. Eu tinha uma pia, assim, lá em casa, eu chegava assim, às vezes para lavar um copo, assim, a pia sumia, eu vivia deitado em cima daquela pia e eu fui ver a mesma cor, a mesma altura daquele negócio que eu fiquei deitado dentro daquele módulo lá, daquela coisa. Então começou... Quanto tempo durou essas visões que você tinha? Foi mais ou menos... Como se diz, que não acontece, isso faz uns 5 anos.
Mas de vez em quando pinta um fenômeno. Então sua esposa, você me falou que a sua esposa já viu alguns fenômenos junto com você. Já, ela viu quando o dia que foi, clareou lá em casa, né, que o objeto chegou perto, coisa, mas ela tem medo. Isso que eu ia perguntar, você não ficou com medo? Quando você viu o disco chegando? Não tinha jeito porque eu já estava paralisado. 4 dias antes eles já tinham desmontado um outro guarda lá. Então eles vêm aqui com uma certa frequência, então. Que eles vêm? Os seres, Ou não? Eles vêm, um mês vem, outro mês não, ou eles vêm com frequência assim? Não, não é... Você falou que ele veio 4 dias antes de pegar você. Não, porque veio um objeto igual... Eu tinha o apelido de Cuíca, o soldado, Vitor de Freitas. Então veio um objeto que hoje nós tratamos, né, são as sondas. Então, uma espécie de um botijão de gás e rodou em cima do paiol, desceu, foi toda a parte do paiol de munição. E aí quando chegou perto dele, ele foi catucar aquilo com a baioneta. Aí nós chegamos lá. Que perigo! Até nós fomos socorrer, o dia que foi socorrer ele, a gente pensou que ele estava com epilepsia, né? Porque está tudo, né? Então, um fato também interessante que logo passou uma semana, poucos dias daquilo, o comandante mandou limpar tudo que lá. Eu mesmo ajudei a carregar muito caminhão de munição para um outro paiol camuflado lá, né? Para não deixar tanto de munição ali dentro da coisa. E tudo, quando o fenômeno ocorreu, estava ocorrendo, que eu vi aquele objeto lá, eu falei, isso aqui é arrumação de russo. Porque a gente ficava tudo assim, era época de negócio de comunismo, não sei o quê, porque vai bombardear, vai atacar, coisa. Aquela Guerra Fria. A gente dormia de mochila, de coturno, de fuzil, né? Então, imaginei, eu falei, isso aqui é uma arma russa, isso aqui vai virar um pó estranho aqui, né? Então, nem calculava que era coisa. E hoje você tem, porque aconteceu de novo em 1970, você foi visitado de novo, 8 anos depois. Aí você ficou com medo de novo ou não? Deu tempo de ter medo dessa vez? Não, porque eu já estava assim. Já estava paralisado. Não, E o caso que eu estou te dizendo, isso aí não é questão de medo, esse programa, cara, uma semana, 4 dias antes do sujeito ser abduzido, ele já fez reconhecimento de área, já fez tudo tal, já sabe tudo direitinho. É uma inteligência superior. Fora de sério. E como que foi essa de 1970? Essa você não foi abduzido, foi só uma visita. Essa aí, o objeto tinha descido lá em Lavras. Isso aí tem todo o documentário aí, tem lá em casa. Ele desceu lá, depois de lá ele saiu, veio aqui para Varginha, pelo lado da Polo Filme, veio acima da rua Rio de Janeiro, queimando transformador, soltando óleo, transformador parece que era Sul Mineira na época, queimando motor de carro, rádio, geladeira, e subiu e parou em cima da casa que eu morava, lá na Vila Mendes. Está tudo constatado aí pela aeronáutica isso aí. Então, você até trouxe um documento falando sobre isso, né? Trouxe, tem um documento aí. Então, parou em cima da casa que eu morava, depois ficou um pouquinho ali, saiu, foi em cima da casa que eu residia atualmente, saiu, veio em cima da minha barbearia, onde eu trabalhava, e estava na porta e tal, aí parou em cima. Então ele foi nos 3 lugares que ele sabia que você estaria. Porque a possibilidade de me encontrar. Aí ele parou em cima da minha barbearia, eu olhei naquilo lá e falei, mas esse negócio aí está parecendo aquele episódio lá de Três Corações. Você reconheceu então? Eu falei, isso aí está parecendo aquele trem lá. Aí parou assim e como se diz, aquele bacião, de baixo para cima, luminosidade, tudo. Aí parou ali, eu olhei, aí veio aquela retrospectiva de tudo que tinha acontecido lá, Três Corações, como se estivesse passando um filme, tudo
Tudo de novo. Você pensou que eles iam levar você de novo? Eu pensei que... não, porque eu fiquei pensando só na... Falei, mas é aquilo lá. Mas no momento que eu estava pensando assim, um negócio falou na minha cabeça, olha no teu relógio. Eu tinha um reloginho Mondaine, aí o ponteirinho de segundo veio, parou no 6. Aí eu só fiz assim, parou. Mentalmente, parou. Ela falou, olha novamente. Olhei e começou a ficar. Aí, do que fez assim, aí veio o avião, aí ele, pro lado da Companhia Mineira de Alimentação, foi lá na ESA. Está escrito aqui, ó. Eu vi o documento que você trouxe. Esses documentos, está escrito aqui. Aqui. E né, foi a aeronáutica que está dizendo isso aí agora. E alguns militares teriam testemunhado o fato de acordo com o documento que você trouxe, né? Então foi lá. Então eu fico imaginando, parece que existe uma ligação, ou como se diz, um monitoramento com algumas testemunhas. Você vai muito em congressos de ufologia para contar a sua história? Vou. Você é muito convidado para ir? E o que as pessoas falam a respeito desses casos que acontecem aqui no sul de Minas? Porque tem muitas cidades que acontece esse tipo de coisa, aparições, abduções. Sim. Minas Gerais é um local privilegiado? Isso aí Os extraterrestres, eles gostam mais daqui do que... Isso aí é o seguinte, tem 1.002 suposições. É pouquinho, 1.002. Mas ninguém tem determina que é por isso. Uns falam que é por causa que tem outro. Houve uma possibilidade uma vez que existe uma falha geológica aqui, que eles vinham depositar resíduos deles aqui nessa falha geológica e tal, mas... Não dá para ter certeza. Não, ninguém não está sabendo de nada, não. E hoje que nós estamos em 2018, se acontecer deles voltarem aí, e aí? Você pensa nisso? Você vai dormir e fala, será que hoje eu vou receber alguma visita? Eu, como se diz, vou até agora pisar um pouquinho num campo minado, que eu não sei muito sobre isso. Mas o indivíduo, para entender um pouquinho de ufologia, ter uma noção de ufologia, ele deve ter um princípio, até, como se diz, bíblico. Ele tem que ter conhecimento, porque aí ele vai ter uma visão, diferente E tem muita gente que não acredita, né? Bem diferente. É coisa que... É porque é questão de tempo para conversar. Algumas autoridades ter o respeito de aceitar opiniões de pessoas viventes, não de estudiosos e de catedráticos, mas sim de experiência de vida, porque tem muita coisa que é descartado. E eu estou percebendo que na maioria dessas coisas que são descartadas, muitas das vezes ela está composta de verdades, e verdades muito importantes. E nós não estamos sozinhos. Sem dúvida. Existe várias, agora a gente faz um pouquinho aqui, existe várias linhas de pensamentos, né? Tem uma linha de pensamento que diz que aqui nesse planeta foi colocado 72 raças e tal. 72? Em comparação ao alemão, ao pigmeu, a diferença muito grande e tal, e coisa. Então, mas isso como se diz, conversa para encher linguiça. Geraldo, foi uma honra receber você. Eu queria ficar batendo papo com você aqui mais 5 horas seguidas,
Eu estou lá à disposição, tem umas coisas muito interessantes. Vamos, quero saber mais coisas, eu quero saber de tudo. Certo. Mais uma vez, obrigado, viu? Pela sua história. E no que precisar da gente aqui também, se quiser saber, que tiver alguma dúvida sobre ufologia, nós também estamos aqui com o nosso canal aqui liberado para você falar, tá bom? Certo. E foi muito legal saber essa sua história. Só que você não me respondeu a última pergunta que eu fiz. Sim. Tem medo ou não deles voltarem? Não, é porque quando se voltar... Não, o negócio é de lá pra cá, né? Daqui pra lá. De lá pra cá. Tá certo, Geraldo, mais uma vez, obrigado, viu? Por sua história. Mais um personagem sensacional aqui de Varginha. Quero agradecer mais uma vez ao Geraldo. Agora vocês vão ouvir um relato de uma pessoa que disse que foi abduzida. Senhor Geraldo Simão Bichara. Como é que foi? Eu fui abduzido no dia 26 de agosto de 1962, quando prestava o serviço de guarda no Paiol das Munições, no interior da Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, Minas Gerais. Às 0 hora, quando iniciei meu serviço, surgiu acima de mim, a uns 6 metros de altura, uma espécie de um holofote. E já que estava toda a cidade de Três Corações sem energia elétrica. E logo olhei acima com muita dificuldade, porque eu estava paralisado dentro daquela luz. Pude observar que de um objeto marrom descia 2 escadas, por onde desceram 2 tripulantes, me pegando por baixo da costela, como se diz. Chegando dentro desse objeto, eu olhei no rosto dele, onde deveria ser os olhos daquele tripulante. Começou a ver uns respingos de luz, umas faíscas. Umas faíscasinhas. E aí eu perdi a consciência. Quando eu recobrei a consciência, eu estava deitado sob uma espécie de prateleira e um cheiro muito forte de amoníaco, o qual eu comecei a passar mal, ter náuseas e a vomitar uma substância verde. Aí quando eu notei, já estava no corpo da guarda, no mesmo lugar que eu estava tirando a guarda. Marcou a sua vida? Sim. Como? Eu fui criado num sistema de crença, podemos dizer, e após aquele episódio eu pude ver que tem muitas coisas que convém ser ajustadas. Seu Geraldo, obrigado pelo relato. Este homem também vive em Varginha e garante que os ETs visitam a região de tempos em tempos. Quando eu vi, já estava aquele negócio recolhendo as escadas. Já estava no chão. E eu estava no chão, mas cambaleando, eu não conseguia parar em pé. A primeira vez teria sido em 1962. Geraldo Bichara era soldado do Exército em Três Corações e conta a visão que teve numa noite quando estava de prontidão no quartel. E foi quando surgiu acima de mim uma espécie de um holofote e clareava no chão a uns 12 metros de circunferência, mas a impressão que eu tive é que esse paralelepípedo veio cá embaixo do meu queixo, de tão claro que foi aquilo. Bichara diz ter sido abduzido. Conta que foi levado para dentro da nave e examinado pelos seres extraterrestres. Mas parecia uma pessoa feita de vela. Não tinha uma gota de sangue. Você não... Branco. Branco, mas branco, sabe? Parecia que não tinha